Bom, e o Globoesporte.com lançou lá no seu site um estudo bastante interessante que eu estou na minha mão aqui, vou deixar o link para esse estudo tanto na descrição desse vídeo como no comentário fixado a respeito das mudanças de decisão após a consulta no VAR, ou seja, os times que tiveram maiores decisões contra e os times que tiveram maiores decisões a seu favor. Isso não necessariamente decisões erradas ou certas, mas apenas decisões que mudaram a história da partida, que aconteceram dentro de campo e foram confirmadas pelo VAR. Antes de falar sobre esse estudo e mais propriamente de Santos, Vasco e Flamengo que estão no destaque aí do vídeo, gostaria de pedir um like, que isso ajuda muito aqui para mais pessoas tenham acesso ao vídeo. Se você não conhece o canal, já se inscreva e, claro, compartilhe aí no WhatsApp com os seus amigos. Bom, o que acontece? Esse estudo mostra aqui o número de intervenções que cada time teve e o número de intervenções contra e a favor. O primeiro lugar no ranking é do Flamengo. O Flamengo teve 7 intervenções do VAR. Dessas 7 intervenções, 6 foram a favor e apenas uma contra o Flamengo, o que dá um saldo positivo de 5 para o Flamengo. O segundo lugar está o Internacional, que teve mais ainda do que o Flamengo. O Internacional teve 10 decisões de VAR. Dessas 10, 7 foram a favor e 3 contra. E no top 3 está o Bahia, porque o Bahia, apesar de ter tido poucas decisões de VAR nos seus jogos, foram 5, ele tem um saldo positivo aí de 3, porque 4 decisões foram a favor e uma foi contra. Aí a gente completa esse ranking com o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Sport, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Ceará, Bragantino, Botafogo, Grêmio, Goiás, e a gente vem para um abismo que tem abaixo do Goiás, que são as colocações de Santos e Vasco. Vamos pegar as situações específicas dos dois aqui. O Santos teve incríveis 12 situações analisadas pelo VAR e modificadas através do VAR em seus jogos até aqui no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é o time que mais teve ações do VAR nos seus jogos, independentemente de contra ou a favor. E o Santos teve aqui 8 dessas 12 contra e 4 apenas a favor, mudadas pelo VAR. Inclusive, o próprio VAR poderia diminuir esse valor no próprio jogo aqui que o Santos joga no domingo contra o Goiás, que o Santos teve uma mão, um pênalti claro, que o VAR chamou o juiz e o juiz não quis mudar. Seria mais uma intervenção de VAR e uma positiva para o Santos. Mas tem pesado as decisões negativas contra o Santos. E o último time do ranking, que é aquele que foi mais prejudicado pelo VAR, é o Vasco. Porque o Vasco teve uma decisão a menos analisada pelo VAR, diferente das 12 do Santos, o Vasco teve 11, mas das 11, o Vasco teve 8 negativas e só 3 positivas. Portanto, o Vasco saiu bastante prejudicado pelo VAR, não significa necessariamente que são lances que o VAR acertou ou errou, estamos falando de intervenções que aconteceram. Se aconteceu um pênalti contra o Vasco, o VAR interviu, conta, ainda que esse pênalti tenha sido acertado. Santos a mesma coisa, Flamengo a mesma coisa. Mas quando a gente vê essas torcidas de Santos e Flamengo reclamando muito da questão do VAR, e às vezes até meio sem razão, porque não é necessariamente culpa do VAR, às vezes são lances que precisam ser marcados. Os 2 pênaltis do Alisson, por exemplo, contra o próprio Vasco e contra o Palmeiras, são pênaltis protocolares, que por mais que o torcedor reclame, são pênaltis ali que o juiz tem que marcar, o VAR tem que apontar e assim foram marcados. Portanto, não tem o que reclamar, embora seja recorrente o VAR entrar em jogos do Santos, até por certa coincidência. Não acredito em nenhum tipo de complô nesse sentido. O VAR viu, ele tem que apontar. Agora, o que me parece muito esquisito aqui é essa diferença de lances acertos e erros, por exemplo, olhando para Vasco, Santos e Flamengo. Você teve 7 lances do Flamengo, 6 a favor. Você teve 12 lances do Vasco, 11 lances do Vasco, 8 contra. É esquisito mesmo, chama a atenção das pessoas, gera muita polêmica, enfim, eu estou aqui apenas para passar esses dados, para discutir um pouco do que eu acho, mas a gente precisaria analisar de um outro estudo que analisasse os erros e acertos do VAR. Quando o VAR acertou e quando o VAR errou. Ele errou mais para quem? Ele acertou mais para quem? São outros estudos também que a gente precisa ter noção para de repente apontar total favorecimento ou total o ato de prejudicar algum determinado clube A ou B.
Quero saber o que vocês acham, deixa o like se gostaram, repito, a gente vai se falando, comenta aí, é importante, quero saber o que vocês acharam desse estudo, vão lá ver o link no Globo Esporte que é importante também, e a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.